Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 19. Presta atenção, por favor, para que a palavra traga salvação para a sua vida, para a sua alma. Nós vamos mostrar a queixa de Paulo contra a igreja de Corinto, a igreja que ele estabeleceu como igreja no princípio. E quando Paulo estabeleceu a igreja de Corinto e saiu para continuar sua caminhada missionária, foi colocado talvez um evangelho, e deturbaram esse evangelho, adulteraram o evangelho que Paulo tinha proposto na vida daquele povo. E a ira de Paulo foi tão grande que Paulo voltou pela terceira vez, porque a igreja de Corinto já tinha um histórico de ser uma igreja rebelde, uma igreja que invertia os valores do evangelho, uma igreja que invertia a palavra da verdade. 2 Coríntios 12, 19. Depois que os obreiros ajudarem o povo a achar, podem sentar também, para a gente poder prestar muita atenção na palavra, para que haja libertação na sua vida. Procura não conversar, pessoal, procura prestar o máximo possível de atenção na palavra, porque é ela que vai trazer vida para você. Você perdeu um fio da meada da palavra, você já perdeu praticamente a palavra toda, porque uma palavra pode mudar a sua vida, e através dessa palavra a gente quer que você seja salvo, amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 19. Quem tiver dificuldade, por gentileza, o obreiro vai ajudar você a achar. Se você chegar em Mateus, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí vem 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, capítulo 12, 19. Todos acharam? Todos acharam? Olha o título: os últimos avisos aos coríntios e saudações. Paulo fala assim no versículo 19: cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, ó amados, para a vossa edificação, porque receio que, quando chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós, como não querereis, e que de alguma maneira haja pendência, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Olha para cá um minutinho. Paulo falou assim, no primeiro versículo Paulo já falou assim: cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Paulo está falando assim: vocês querem que nós se desculpamos com vocês, sabendo que a igreja está sendo estabelecida como a igreja sem mácula, a igreja pura, a igreja irrepreensível, aquela que tem o valor do evangelho de Cristo, que não se mistura com os vinhos do mundo, que não se mistura com as coisas do mundo. Paulo estava falando: como é que vocês querem que a gente se desculpa com vocês, sabendo que é a terceira vez que Paulo vai à igreja de Corinto, e quando chega lá, a mesma história se repete, a mesma história continua. Um povo dentro da igreja que tinha porfia, mexericos, que tinha inveja, orgulho, ira, emulações. Ou seja, uma igreja que estava para ser estabelecida pelo próprio evangelho de Cristo, mas eles estavam fazendo conforme eles achavam que tinha que ser. Paulo fala assim: a gente não tem que se desculpar com ninguém aqui dentro, porque eu estou indo com vocês adiante da igreja de Corinto, mas eu não queria chegar e ver a igreja da maneira que eu vi há muito tempo atrás. Paulo sabia que quando ele ia de encontro à igreja de Corinto, iria se entristecer novamente, porque o povo da igreja de Corinto era uma igreja muito rica, tinha muito dinheiro. Você pode ver que Paulo pedia dinheiro para a igreja de Corinto para suprir a necessidade de outras igrejas. A gente já pregou aqui. Só que para nada aproveita. Deus quer uma igreja pura, uma igreja viva, uma igreja que tenha um avivamento, não da parte que a pessoa sai do mundo, ela chega na igreja, começa aquele oba-oba, pular, falar na língua dos anjos, como muita gente acha que é um avivamento, um pentecostal, ou pentecoste. O avivamento dentro da igreja é quando a igreja entende
o que é se separar do mundo para uma nova vida com Cristo. Quando a igreja entende que se ela vem para Cristo, se ela vem para o Evangelho de Cristo, ela tem que entender que é um caminho sem volta. Eu estava falando ontem para os obreiros na reunião dos obreiros. O obreiro que vai entrar na obra, ou o candidato que quer entrar na obra, tem que pensar muito bem antes de entrar, porque é um caminho sem volta. Ele pode até entrar e ele sair, ele pode descartar da gente talvez a presença dele, mas ele vai ter uma dívida com Deus. A dívida dele não vai ser comigo, vai ser com quem? Com Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno do reino. E isso não é somente com obreiros, é com o povo também. Se a Bíblia diz que Ele ressuscitou a gente juntamente com Ele, nos fez ser nova criatura, arrancou a maldição futura, arrancou tudo aquilo que nos condenava, e temos livre acesso ao Pai hoje por Cristo Jesus. Então hoje nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, e quando nos desviamos dele, nós estamos em dívida com Deus. Eu vou mostrar na palavra de Deus o que ela fala a respeito da dívida do homem com Deus. Porque hoje você está aqui ouvindo a palavra da salvação, você experimentou daquilo que é bom e agradável aos seus olhos, mas quando você rejeita a palavra da verdade, a Bíblia diz que a palavra vai e não volta vazia. A palavra paira sobre esse lugar, ela precisa entrar dentro de você. E quando você sai rebelde, cauterizado ou bloqueado, que a palavra não tem livre acesso, a dívida sua com Deus é muito grande, porque é a palavra que vai trazer salvação, e você está rejeitando aquilo que vai trazer salvação para vocês. Paulo estava falando a mesma coisa para a igreja de Corinto, porque o povo queria falar assim: olha Paulo, você tem que pedir desculpa para o povo aqui, porque as palavras estão sendo muito duras. Poxa, terceira vez que Paulo vai para a igreja. Paulo falou: será que eu tenho que voltar a alimentar vocês com leite de novo? Será que eu tenho que vos tratar como uma criança? Será que eu tenho que passar a mão na cabeça de novo? Paulo estava falando isso para a igreja de Corinto. Será que o evangelho que eu tenho que pregar para vocês é o evangelho mais simples, mais simplificado, um evangelho que vai mostrar para você, talvez não a realidade das suas almas, mas dizer que Deus ama todo mundo, que Deus te aceita como você é, que Deus ele aceita o pecador da maneira que o pecador é? Quando eu vejo na palavra que não tem nada disso, não tem nada disso. Nós vemos sim na palavra Deus chamando os pecadores, nós vemos Deus se assentando na roda dos pecadores, porque os fariseus falavam assim: não é ele que é santo e está sentando na roda dos pecadores? Aí Jesus fala o quê? Eu não vim chamar o justo, os são não precisam de médico, né? Quem precisa é os doentes. Ah, pastor, está vendo? Então todo mundo tem que permanecer na igreja em pecado, mas esquecem do contexto do versículo. Eu não vim chamar o justo, mas o pecador para o arrependimento, para que se arrependa, para que largam a acusação do pecado, para que deixam de lado aquilo que faziam lá fora. Se estão vindo para o evangelho de Cristo, não pode ter mais condenação sobre a nossa vida. É aquilo que eu preguei ontem na reunião dos obreiros, e que sirva de exemplo para todo o povo hoje aqui dentro. O ministério de todo o povo não começa aqui dentro, começa em casa. A gente estava ali na palavra que Paulo estava falando assim: olha, Jesus estava falando, se você, Paulo estava falando na verdade para Timóteo, se você ou for levantar outros com discípulos, ou vai levantar outros discípulos, ou vai levantar outros com servos, se você levantar pessoas do seu lado, a primeira coisa que você tem que ver, Timóteo, é como ele age dentro de casa. Porque se ele não tem cuidado com as coisas de casa, como é que vão ter cuidado com as coisas da casa de Deus? Quer conhecer alguém? Ontem a gente estava falando sobre isso. Quer conhecer alguém para ver se ela é de Deus ou não? Pergunta para o pastor não, pergunta para o obreiro não, pergunta para o membro que vem do lado dela não, pergunta para o esposo, para a esposa, para o filho, para a filha, pergunta para a mãe, para o pai, como é que é o filho dentro de casa. Ali você vai ver se ele é realmente de Deus ou não. Ali você vai ver se realmente ele exerce a função do bom cristão. Porque aqui todo mundo, como eu sempre falo, todo mundo aqui hoje dentro da igreja de Deus, todo mundo, eu posso colocar minha mão no fogo por você, mas será que Deus ele vê da mesma maneira? Ele falou para Samuel: Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel, eu olho o lado de dentro, eu olho o interior, eu não vejo o lado de fora. Palavras não comovem o coração de Deus, o que comove é o que está guardado aqui dentro.
isso que Ele coloca o povo no meio do deserto. Por isso que, como diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Ele coloca o povo no deserto, Ele coloca o povo para passar fome, Ele faz o povo padecer para um propósito, para ver o que estava no coração do homem. Simples. E hoje a gente, qualquer coisa que a gente passa, a gente diz: Deus não é comigo, não é? Será que a gente não consegue entender que Deus coloca a gente no meio do deserto para provar o nosso coração? Ele coloca a gente em situação difícil para provar se nós vamos murmurar contra Ele, blasfemar com os nossos lábios. De tudo que Jó passou, perdeu tudo, mas a Bíblia diz que em tudo Jó não blasfemou com seus, ou não pecou com seus lábios. Não pecou com seus lábios. Poderia falar: pô, Senhor, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem justo, um homem reto, eu ando na tua presença, e por que esse mal me sobreveio? Se for o que está acontecendo, é vontade dele, né? Tudo é permissão de Deus, tudo. Nada foge dos planos de Deus. Estava falando com a minha esposa hoje, no livro de Jó, capítulo 14, versículo 5, ali mostra certinho. Não precisa abrir não, se você quiser abrir. Deixa eu mostrar para você. Olha o que fala no livro de Jó. Jó capítulo 14, versículo 5. Tudo está na mão de Deus, amém? Diz assim, 14:5: visto que os dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limite, e não passará além deles. O poder da vida e da morte está na mão de quem? De Deus. Os nossos dias, os nossos meses estão contados por Ele. Vai colocar limite, até aqui você vai chegar, você não vai passar daqui. Se for o seu dia hoje, para você partir hoje, você vai partir hoje. Se for para Deus te levar hoje, agora, pode acontecer o que for, pode tentar fazer o que for para salvar a sua vida, não vai adiantar. Os dias dos homens estão determinados por Ele. O seu limite está determinado por Ele. Quantas pessoas falam assim: mas se ele tivesse se cuidado, talvez não teria morrido. Não, pessoal, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Os nossos dias estão contados por Ele. Por isso que nós temos que se preparar. Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele pode buscar cada um aqui individualmente. Pode ser hoje o seu dia, pode ser amanhã, pode ser agora, pode ser daqui a pouco, não sei. Nós não sabemos, a nossa vida é uma caixinha de surpresa. Como Ele pode te levar daqui a 10 anos, não sei. Mas os dias não convém nós saber. A única coisa que Deus quer que a gente faça é que estamos preparados. A Bíblia mesmo diz que se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse para minar a sua casa, ele estaria preparado. Jesus falou: orai para que ao dia da vinda do Filho do Homem não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Já expliquei isso. Por que no inverno? Já viu como é que é? Daqui a pouco vai chegar o inverno. Aí o grupo do verão sai e entra do inverno, né? Não é assim? Eu acho que agora não mais. Mas era assim antes. Era, não era? Lembra quando dava um frio, a pessoa se mandava, depois entrava um grupo? A gente tinha, parecia que a gente tinha dois estágios na igreja: o culto do verão e o culto do inverno. Porque dava frio, ninguém vinha. Pior época para a pessoa vir para a igreja, todo culto, quando tem, é no inverno. Hoje está muito frio, hoje eu não vou. Não, hoje está muito calor. Sempre arrumando o pretexto. Jesus falou: orai para que a vinda dele não aconteça nem no inverno e muito menos no sábado. Dia de descanso. A hora que a pessoa for pega descansando, a hora que a pessoa for pega, ela talvez aonde ela menos esperava que Cristo ia voltar, voltou para ela. Talvez ele não precisa voltar na glória, na nuvem de glória, para arrebatar a sua igreja, as trombetas dos anjos tocando, e os anjos gritando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Talvez não precise acontecer isso, ele pode voltar para você. Será que você está preparado? Aquela igreja de Corinto, quando Paulo estava falando com a igreja de Corinto: pessoal, a minha parte eu estou fazendo, pregando o evangelho, não me resta pedir perdão para ninguém. Se vocês querem continuar na igreja, se vocês querem continuar ouvindo o evangelho de Cristo, o problema é de vocês, mas a minha parte eu estou
fazendo. Por isso que às vezes, ou todas as vezes, Paulo falava: por que vocês se levantaram como inimigo contra mim, se eu estou só pregando a verdade? Por acaso eu fiz de vós meu inimigo pregando a verdade? Ou seja, o povo não aceita a verdade, o povo não aceita aquilo que liberta, mas vai ferir. É como eu sempre falo, dói a palavra, dói ou não dói? Mas não podemos inverter essa realidade. Se é isso que vai trazer salvação para a vida dos homens, se é isso que vai tirar a gente das amarras de Satanás, das amarras do diabo. E Paulo continuou falando assim, no versículo 21, 12 e 21, que quando for outra vez, ele estava falando da outra vez, ele já estava indo a terceira, e ele já estava prevendo que ele teria que voltar pela mesma causa, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, e prostituição e desonestidade que cometeram. Paulo falou assim: olha pessoal, eu vou voltar para a igreja aqui, mas que Deus ele me humilhe o dia que eu tiver que voltar, para que eu tenha condição de chorar por vocês, porque realmente, pessoal, posso ser sincero? Posso mesmo? É a mesma coisa quando eu venho aqui orar, eu falo: meu Deus, até quando? Até quando que o teu povo vai ficar com a cabeça fechada? Até quando a gente vai pregar sobre o pecado e o povo vai ter prazer no pecado? Até quando a gente vai pregar sobre a tua ira, que não é o diabo que vai atormentar, mas é o próprio Deus, e isso me dá motivo de temer e estremecer diante dele? Por isso que Tiago fala: crês em Deus, fazes bem, porém o diabo crê e estremece. É o que eu sempre falo, tem demônios que têm comportamento melhores que muitos cristãos dentro da igreja, porque o diabo crê, e além de crer ele estremece, e muitos cristãos dentro da igreja vivem uma vida como se Deus não existisse. É ou não é? Porque Paulo fala: eu tenho que ir diante de vocês para que Deus me humilhe, para que eu possa chorar pelo pecado de vocês, porque ainda não perceberam o evangelho que está sendo pregado, o evangelho da renúncia, o evangelho da abnegação. Quando se fala de cruz, se fala de morte, porque a morte opera em nós, mas a vida opera em vós. O morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Ou seja, Paulo sabia que iria pegar uma igreja, meu amigo, de rebeldes, de contradizentes, de nércios, honestos e bastardos de coração. Até quando não crerão na promessa que foi feita desde o tempo de Abraão, Moisés, desde o profeta? E quando chega em João Batista, a voz se clama no deserto: endireitai os caminhos tortuosos. João Batista falava da luz dos homens, é dele que eu estou falando, não é de mim. O caminho foi preparado para ele. A luz dos homens que estavam em trevas, é dele que testificamos. A Bíblia diz que o nosso espírito, juntamente com o Espírito de Deus, testifica que somos filhos dele. É ou não é? Se o Espírito Santo habita dentro de mim, ele vai testificar, concretizar e vai selar que eu sou filho de Deus. Para isso eu tenho que ter o Espírito Santo. Olhando pela realidade da igreja de Corinto, a igreja de Corinto tinha Espírito Santo, pessoal? Não tinha. E isso que era Paulo que estava lá, isso que era Paulo, os sinais que eram feitos, os sinais que o apóstolo Paulo fazia, era motivo do povo ir para a igreja de joelho. Aí eu imagino, aquele tempo era assim, imagina hoje, né? Mas a gente tem que ser que nem Jeremias, o profeta mais chorão da Bíblia, que Deus falava assim: não adianta, Jeremias, não adianta chorar por esse povo não. Pode aparecer Moisés, pode aparecer Samuel, pode ser quem for que vai se colocar diante de mim para pedir para que eu não manifeste a minha ira sobre esse povo, mas eu não vou ouvir. Esse povo tem se prostituído com as coisas da terra, esse povo tem se deleitado com as coisas do mundo, tem se deitado com a grande prostituta. A Bíblia fala isso em Jeremias. Tem se prostituído, tem trocado a Deus por aquilo que não é de nenhum proveito. E hoje não é diferente. Hoje, meu amigo, a igreja era para estar lotada, era para estar cheia. Graças a Deus pelos poucos que a gente tem aqui, amém? Mas vale uma alma do que o mundo inteiro. Você quer ser salvo? Hein, pessoal? Mas é como eu sempre falo, você não vai ser salvo pela sua justiça. Estava falando com os obreiros ontem no monte. Nós subimos o monte ontem, subimos sábado passado, subimos ontem. Claro que ninguém precisa ficar sabendo disso. Nós fizemos para Deus, amém? Mas para você poder entender,
Subimos ontem um monte, semana passada, falei para isso aqui não vai salvar ninguém. Subimos hoje, esqueça, não é a subida do monte que vai te salvar. Você pode orar aqui até a noite toda, a madrugada toda, você pode subir o monte em jejum, isso não vai trazer salvação para ninguém. Saímos da nossa zona de conforto, saímos. Aquele povo falava para Jeremias a mesma coisa: Jeremias, é isso que Deus quer, então nós vamos voltar para Ele. Mas Deus falou assim: Jeremias, esse povo está vindo com um coração falso. Alei-vós a Israel e alei-vós a Judá. Eles falam da boca para fora, eles provêm da boca para fora, mas eles não praticam as obras da palavra. Eles não praticam as obras da palavra que está escrito aqui. Que Deus queria que o povo se desvirtuasse do pecado, que largavam os costumes do mundo para se voltar para Ele. Se voltares, ó Israel, sim voltarás, e não andarás mais vagueando. Se tirares diante dos meus olhos as suas abominações, não andarás mais vagueando. Deus quer um povo para si, fato, mas Ele quer um povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, um povo que se lavou com a água viva, um povo que se lavou com o sabão do lavandeiro, como quase todo culto a gente fala. Ele quer um povo redimido, um povo que nasceu de novo, um povo que assumiu um compromisso com Deus. Eu sou de Deus, eu não me misturo com as coisas do mundo. Por acaso pode colocar vinho novo em odre velho? Por acaso pode colocar vinho velho em odre novo? Não se mistura. Deus não se mistura com pessoas que têm o mundo arraigado dentro de si. Não pode ter aliança com o mundo. Não pode ter aliança com o mundo, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Se nós temos amizade com o mundo, podemos constituir-se inimigo de Deus, e poderemos perder a nossa salvação por isso. Ah, pastor, mas eu tenho tantos amigos lá fora. O que Salmos 1 diz? Bem-aventurado o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurados são essas pessoas que não se assentam na roda dos escarnecedores e que não se detêm no caminho dos pecadores. Posso ter minhas amizades? Posso, mas eu não posso ter os mesmos costumes que eles, porque como é que eu vou ganhar essas pessoas para Cristo? Né? Tenho que evangelizar, tenho que falar de Jesus para elas, mas eu não posso ter os mesmos costumes, eu não posso praticar as mesmas obras, porque senão eu estou me assemelhando a eles. Amém? Continuando aqui, capítulo 13 diz assim: e essa é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhe o quê? Não perdoa. Olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala, meu Deus. Paulo está falando assim: olha, eu estou indo a terceira vez diante de vocês, pela terceira vez diante da boca de 2 ou 3 testemunhas, ou 1 ou 2 testemunhas. Porém Paulo ouve, prega o evangelho, ouve a queixa do povo daquela igreja, e Paulo fala mais assim: já anteriormente o disse, a segunda vez o digo, como quando estavam presentes, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhe perdoarei. Paulo está falando assim: pessoal, a terceira vez, eu já estou cansado dessa bagunça dentro da igreja, eu já estou cansado desse oba-oba, de todo mundo fazer o que quer dentro da igreja, de todo mundo querer se estabelecer o seu próprio culto, o formalismo criado dentro da igreja pelo sacerdote. Eu estou cansado disso. Paulo estava falando: é a terceira vez, se continuarem assim, não vou mais perdoar ninguém. É eu que estou falando, é a palavra que está falando? É a palavra. Ah, pastor, mas a gente tem que ser paciente com essas pessoas. Temos que ser assim não, pessoal. A gente está dando liberdade para as pessoas continuarem no pecado e continuar pecando, não é? A gente está dando liberdade. Quer ver uma pessoa que não sai do pecado? É só passar a mão na cabeça dela. Está no erro? Não se preocupa não. Uma hora Deus toca no seu coração. Não é assim que eles falavam? Não é assim que eles falam? Uma hora Deus toca no coração. Não sou eu que vou te convencer do pecado.
Mas Deus me constituiu como atalaia. Deus se estabeleceu na igreja dele atalaias, verdadeiros atalaias. É como a gente pregou ontem na igreja, no culto dos obreiros. O que é o verdadeiro atalaia? O que é o verdadeiro ofício do atalaia? O atalaia é aquele homem que fica bem na torre, em cima, no pico da torre, e ele fica observando para ver se não vem inimigo. E quando ele vê o inimigo vindo, ele soa a trombeta, e todo o povo da cidade começa a se levantar, se armar. Outros começam a fugir para a caverna, se esconder para não morrerem contra os inimigos. O atalaia tem a obrigação de avisar quando o inimigo vem. E quando Deus fala que nós somos o verdadeiro atalaia de Cristo, nós temos que anunciar às pessoas que, se morrerem em pecado e iniquidade, vão perderem a sua salvação. E Deus não leva em consideração o profano, aquele que nem mesmo poupou o seu filho, antes entregando na cruz pela gente. Toda a ira de Deus estava sobre ele, toda a cólera de Deus estava sobre ele, toda a gritaria de Deus estava sobre ele. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito que maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Se fez maldição pela gente, morreu a nossa morte para que hoje a gente pudesse viver a nossa vida, ou a vida de Cristo sobre nós. Temos livre acesso ao Pai. Antes era um, hoje é em público, hoje é todo mundo. Antes eram os profetas, hoje é a congregação. Hoje é a união com os irmãos. Podemos buscar Deus de coração aberto na congregação. Antigamente não era assim. Antigamente só podia entrar dentro do templo o sacerdote, levita. Somente um poderia oferecer sacrifício a Deus pelo pecado do povo. É ou não é? Hoje não mais. Hoje você pode ter liberdade para entrar diante da presença de Deus. Hoje eu tenho liberdade para entrar diante da presença dele. Hoje está muito fácil para a pessoa ser salva, sabia disso? Antigamente era muito difícil, porque nem todo mundo tinha livre ou acesso aos profetas. Tinha que buscar oportunidade. A hora que o profeta passava, tinha que agarrar essa oportunidade para que a palavra seja pregada. O maior exemplo é a mulher sunamita, que olhava todo dia na janela para observar o profeta Eliseu passar. Vou fazer um quartinho para ele poder parar um pouco aqui. E ela buscou oportunidade para saber mais de Deus. Amém? Hoje você tem liberdade para entrar diante dos santos, nos átrios do Senhor. Você tem liberdade para isso. Paramos aonde? Versículo 3, estão entendendo? Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em... Aí ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmo, ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. O que Paulo está falando aqui? Pessoal, examine-se vocês mesmos, prova a fé de vocês, para ver se realmente Cristo habita dentro de vocês. Prova a fé para ver se Cristo realmente tem nascido dentro de vocês. Provai-vos, examinai-vos, se é que já não estão reprovados. Olha o que Paulo fala para pessoas de dentro da igreja. Examine-se a sua fé, prova realmente se Deus está com você. Olha as noites de sono suas, seus momentos de oração, seus momentos de jejum, seus momentos de leitura bíblica. Prova isso, vê se realmente Cristo está com você. Paulo está falando, vê se nos seus momentos íntimos com Ele, você tem se entregado de fato para Ele. Prova a sua fé, examine-se, olha para dentro de você, coloque em concílio, coloque numa balança. Vê quem está prevalecendo, se é a carne ou se é o espírito, se é o pecado ou se é a santificação. Essa semana tivemos que se santificar, subimos monte, oramos, jejuamos. Sabemos que isso para nada, para a salvação, para nada aproveita, mas para que nós saímos da nossa zona de
conforto, podemos se achegar diante dele, oferecermos as nossas orações, as nossas deliberações, os nossos jejuns, as nossas oblações, para que ele possa achar graça diante dos seus olhos. Paulo falando assim, eu sei, em outras palavras, Paulo estava provando o povo. Eu sei que muita gente aqui já está reprovado, eu sei que muita gente aqui não adianta mais não, estão aqui ouvindo a palavra que eu estou pregando, não adianta mais não, já estão reprovados. É Paulo que está falando isso. E eu falo essa pergunta para você, eu faço essa pergunta para você. Prova você mesmo, examine-se o seu interior, o seu coração, e vê se você já não está reprovado. Vê se você, uma pessoa que é reprovada não volta mais, né? Uma pessoa que ela é reprovada, vamos botar um exemplo na aula. Quando você é reprovado, você tem que voltar à primeira série de novo, fazer tudo de novo, para poder passar de ano, não sei que vai passar. Deus vê a mesma coisa, o caminho diante dele é uma prova diária, uma prova constante. Todos os dias temos que passar por determinadas situações na nossa vida, em que pensamos em desistir, pensamos em retroceder, mas Deus ele só está observando, Deus está colocando à tona, à prova o seu povo, para ver se o seu povo vai retroceder ou não. Aí ele fala, será que vocês estão aprovados diante de Deus, pessoal? Ou será que vocês já estão reprovados? Se é que já não estão reprovados, né? Isso que Paulo está falando para a igreja, se é que vocês já não estão reprovados. Aí ele continua falando assim, versículo 6, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ele está falando dele. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora não sejamos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, porque nós regozijamos em estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que estando presente não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação e não para a destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, quer dizer, o beijo no rosto. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Amém. Paulo fala assim, pessoal, eu não quero que vocês sejam reprovados, façam o bem, mas o bem não vai ser justificado pela verdade, porque lutamos pela verdade. O bem que a gente faz não vai justificar a nossa queixa, o nosso pecado, ou nossas transgressões diante de Deus, não vai ser justificado por Ele, porque a gente já mostrou na Bíblia que o justo ou o ímpio não vai ser lembrado pelo que ele faz, pela justiça, mas o que vai ser lembrado nele é o que? A sua iniquidade. Jeremias mesmo, a palavra de Deus falou para Jeremias, o povo mesmo que pratica a justiça, mesmo que eles fazem tudo certo, mas o que será lembrado no último dia será o pecado dele. A justiça para nada aproveita, mas quando você pratica iniquidade, isso ali vai ficar cravado, vai ficar lembrado. As suas más obras e as suas boas obras serão retidas, porque como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está diante dos meus olhos. Eu tenho que lutar contra o que está dentro de mim, contra a minha carne, é ou não é? Tem muita gente que luta contra o que está dentro de fora. Luta com o que está dentro de você. Luta contra aquilo que grita diariamente pelo que está dentro de você. O que mais mata cristão hoje em dia não é o diabo, não é pessoas de fora, não é acusações, não é fofoca, não é nada disso, não é porfia, não é nada disso. O que tem matado muitos cristãos nos dias de hoje, sabe o que é? É o que está dentro dele, o coração dele, o coração enganoso, o coração soberbo. Tudo que ele guarda dentro do coração dele é o que vem contra ele no último dia. Para a gente encerrar, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, 25. Tem Mateus, Marcos, aí vem Lucas.
Lucas 14, 25. A parábola acerca da providência. Todos acharam? Olha o que diz aqui. Nesse versículo tem três parábolas que se resumiu nesse versículo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrece seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está falando que aquele que não aborrece pai, não aborrece mãe, não aborrece mulher, não aborrece esposo, não aborrece filho, não aborrece filha, e principalmente aborrecer a si mesmo. Por que aborrecer a mim mesmo, pastor? Quem é que gosta de ficar, talvez ficar 6 horas, 12 horas em jejum? Quem é que gosta? Ninguém gosta. Quem é que gosta num dia de muito frio ter que sair de casa e vir para a igreja? Quem é que gosta? Somente aqueles que nasceram de novo, porque tem prazer na lei de Deus. Mas muitos não têm prazer. Temos que lutar contra o que está dentro da gente, contra a nossa vontade própria. Acima de tudo, rejeitar o que está dentro de mim. Não pode ser discípulo dele. 27. E qualquer que não, ali a gente viu negar mãe, negar pai, negar etc, familiares, negar a gente mesmo. Primeira parábola. Segunda, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu. Falei já muitas vezes, a cruz significa morte, significa rejeição, abnegação. Quando eu me converto ao Evangelho de Cristo, a primeira coisa que está colocada na minha frente para me segurar e continuar o caminho é uma cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. A Bíblia fala que quando Jesus estava carregando a cruz no caminho do Gólgota, no caminho do Monte Caveira, um certo homem chamado Simão Cirineu tentou ajudar, mas ele não conseguiu. A cruz era para Cristo carregar. O peso do pecado da humanidade estava sobre ele. O pecado do mundo, dos homens iníquos, dos homens da iniquidade, estava sobre Jesus, estava sobre ele. Sobre aquela cruz, se tornou pesada por isso. Simão não conseguia carregar. A sua cruz você tem que carregar. A minha cruz, que é a carga do povo, e além dos meus problemas, eu tenho que carregar. Ninguém consegue carregar minha cruz. Você não passa 1% talvez do problema que eu passo diário, para poder estar aqui, para poder passar uma palavra de fé para você. Você não pode estar na minha pele, e eu muito menos na sua. Amém? Cada um tem que tomar a sua cruz e seguir a Ele. Porque se você chegar diante dele e achar que é tudo mil maravilha, você já rejeitou o Evangelho ali mesmo, já rejeitou a palavra da verdade naquele mesmo momento. Porque você tem que tomar a sua cruz e rejeitar a sua vontade. Amém? Aí diz assim: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, agora chega a parte que nós vamos falar que nós temos uma dívida com Deus. Nós temos uma dívida com Ele. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo a guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre o que, se com 10.000 pode sair contra os que vêm contra 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se há de adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, eu vou dar o exemplo da casa. Aqui ele deu o exemplo de uma torre. Quando você vai construir uma casa, antes de você construir uma casa, você tem que ter todo o débito em mão, ou não é? Você tem que ter o valor. Você não vai falar assim: eu vou fazer uma casa de 100 mil reais, mas eu tenho só 10.000, e então eu vou fazer a casa. Você vai conseguir? Você não vai conseguir.
Ele está falando: quando você for construir uma torre, primeiro faça um orçamento, para você ver se você vai conseguir fazer essa casa, para que não seja que quando começar a edificar e não terminar, para que as outras pessoas não zombem dizendo: ele começou e não terminou. É a mesma coisa na obra, meu filho, a mesma coisa na igreja, meu bem, de você chegar: eu vou me lançar para o Evangelho de Cristo, eu vou me lançar para Cristo. Começou a edificar o caminho, chegou na metade do caminho, fez o quê? Virou as costas para Deus. Eu não quero mais isso para mim, isso requer muito sacrifício. Você tem uma dívida com Deus, você começou um caminho, mas não tem preço para acabar, é ou não é? Você não tem valor para terminar a obra, mas a própria palavra de Deus disse que a obra é Ele que termina. Simplesmente continue, mesmo que doa, mesmo que padeça, continue. Eu sempre falo aqui, vou falar mais uma vez, falei semana passada, semana retrasada: eu posso passar qualquer problema na minha vida, mas eu vou secar os meus ossos pregando o Evangelho de Cristo, amém? Eu posso passar situações na minha vida que eu vou me abalar, que eu vou pensar em desistir, que talvez o diabo vai colocar na minha cabeça: tá vendo? Será que Deus é contigo? Vai fazer assim como fez com Jó. Mas eu vou falar assim: Ele é comigo, porque é no deserto que Ele prova a nossa fé, amém? Você está hoje aqui ouvindo essa palavra, você começou a edificar o caminho, você começou a edificar o caminho, meu filho. Agora, se você retroceder, a Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você olhar para trás e dizer: eu não quero mais isso para a minha vida, a Bíblia diz: eu não tenho prazer naqueles que retrocedem, não. É daqui para frente. A única coisa que existe na face da terra que é um caminho sem volta é o Evangelho, é o Evangelho de Cristo. Porque da mesma maneira que quando você vem para Ele e encontra a verdadeira salvação, você encontra a pedra de esquina que está posta como cabeça para a salvação de todos os homens. Você reconhece que Cristo é o único Salvador da sua alma, que Ele é a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quando você reconhece que salvação é por intermédio somente dEle, sabemos que não há salvação no mundo. E se nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, para que não se gloriamos por ela, isso mostra que somente um método foi posta para salvar a vida dos homens, somente pela graça irresistível. Somente a graça de Deus pode salvar homens miseráveis que somos, pessoas miseráveis. A Bíblia diz, e como eu estava lendo com o Valmor hoje à tarde, a Bíblia fala assim, Jó falou assim: o homem, ele é tão... Qual que era o capítulo lá, vamos, lembra? É Jó capítulo, eu acho que é Jó 15, deixa eu ver aqui, eu vou ler para você. Jó capítulo 15, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Jó capítulo 15, 16, diz assim: quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Eu estou bebendo essa garrafa de água aqui, já deve ser a terceira, quarta garrafa que eu bebo só agora, Tati. A Bíblia diz que o homem é a mesma coisa no pecado, ele bebe pecado como se fosse água. O homem abominável, o homem miserável, o homem que é abominável, o homem que é corrupto, o homem que despreza a verdade pela mentira, ele bebe da água, do pecado constantemente, diariamente. Todo dia o pecado bate a nossa porta, todo dia nós caímos no pecado, todo dia nossa carne tenta se sujeitar à escravidão do pecado. Paulo mesmo disse: como é que pode eu, estando morto por pecado, voltar para Ele? Se fosse assim, Cristo morreu de balde na cruz pela gente, né? Leia mais Romanos, leia mais o livro de Romanos. Poderemos nós, mortos por pecado, ressuscitar por Ele? Não, de maneira nenhuma. Nós que estamos mortos por pecado não podemos ressuscitar para Ele. Se Cristo morreu naquela cruz para que hoje a gente tivesse vida, e vida somente pela cruz e somente por Ele, você não pode mover uma palha para a sua salvação, uma sequer. Porque eu sempre falo, se você fazer uma pastor, então não precisa mais orar, precisa, porque essa é a diferença daqueles que são filhos de Deus, amém? Os filhos de Deus oram mais, orai sem cessar. Os filhos de Deus jejuam mais, rejeitam mais a sua carne.
não bebem tanto do pecado como o homem iníquo, o homem da perdição. Há de ser manifestado nos últimos dias o homem do pecado. Todo dia, toda hora, nossa carne tenta se lançar para o pecado. E eu sempre falo isso: se eu pudesse plugar um cabo na sua mente e colocar um telão na igreja para todo mundo ver o que você pensou só no dia de hoje, você não suportaria estar aqui e observar o que você tem pensado. Você correria de vergonha, é ou não é? Você correria. Se o nosso pecado fosse ou tivesse cheiro diante das nossas narinas, nós não suportaria. Quem já passou ali naquela Geraldo Steff, tem uma tinturaria, não sei o que é, um tratamento de água, alguma coisa, não tem um mau cheiro quem passa ali? Não dá para suportar. É o quê? É um tratamento, não dá para suportar. É um cheiro muito forte. Se nós podemos suportar, se nós podemos sentir o cheiro do pecado, seria da mesma forma, ou pior, né? Mas eu digo uma coisa para você: Deus, ele sente o cheiro do pecado. Sabe por que ele destruiu Sodoma e Gomorra? Porque ele falou assim: o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até nas minhas narinas. Quando ele pede para que nós apresentamos as nossas orações, para que se achegue com um cheiro suave até as suas narinas, então Deus sente cheiro do pecado do homem. É necessário sentir o cheiro para destruir o homem do pecado. Foi assim que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Diga graças a Deus. Vocês entenderam a palavra, pessoal? Sim ou não? Agora, pastor, eu quero continuar no erro, eu quero continuar no pecado. Aí é você e Deus. Eu não sou seu juiz, eu não sou o seu árbitro e nem muito menos o seu policial. Simplesmente ele me concedeu para pregar o evangelho de Cristo. Eu digo uma coisa para você, pastor: uma pessoa morreu praticando todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidade, ela morreu. Essa ali foi para o inferno. Como é que você sabe? Você é o juiz dela? Você é o juiz dela? Ei, pessoal, não, é Deus que sabe. É Ele que tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Acabou. Pastor, mas aquele fulano estava fazendo todo tipo de abominação e morreu, e foi para o inferno, com certeza. Meu filho, você está sendo juiz. Você não sabe do coração da pessoa no último dia. O que me resta é, em cima desse altar, pregar contra o pecado. Agora a salvação cabe a Deus. Pastor, será que o meu ente querido foi salvo? Não sei, não posso dizer para você, eu não sou Deus. Ninguém voltou ainda para nos dizer como é que foi, não é? Ninguém que morreu voltou, e não sabemos como é que é após a morte. Só sabemos sim, que após a morte, o homem está direito, morreu uma única vez, depois disso vindo o juízo. Mas não sabemos que, como tem muitas igrejas pregando, até a Thaís mostrou para mim hoje, de uma certa igreja aí, como de costume, né? Bota o demônio manifestado em cima do altar, e aí o diabo faz o show pirotécnico. Estou esperando a pessoa morrer para me levar para o inferno. Quem falou que é o diabo que leva para o inferno, meu filho? Não devemos temer aos homens que pode matar a carne, e depois disso para nada presta. Temei antes aqueles que podem lançar as suas almas no inferno. Quem que lança a alma no inferno? É o próprio Deus. Então tudo que o diabo fala é mentira. A Bíblia mesmo fala em Tiago que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade, nele não há verdade. Tudo que ele vai falar, é claro que não tem base para o que ele fala. Como um dia eu estava numa igreja, um pastor falava assim: e aí, diabo, e aqueles que não são dizimistas, esses estão nas minhas mãos. Ô pessoal, o que é isso? E a gente mostrou na palavra que não tem nada a ver com isso, né? Então o diabo vai falar tudo que apraz o coração do pastor do altar, porque sabe que falando ele engana o povo, também engana o bobo que está no altar. É ou não é? É mesmo. Seja sóbrio, não caia em tudo que você vê, não. Se você morrer, eu vou dizer uma coisa para você. Até ela estava me perguntando, eu não vou responder que sim nem que não, porque eu não sei, porque ninguém voltou para afirmar isso. Quando você morre, pastor, morremos, então a nossa alma se descola do corpo, nós vimos o nosso corpo ali, e aí os anjos ou o diabo vêm nos buscar, não é? Quem falou que é isso? Como é que você sabe que é isso? Aonde tem base bíblica para isso? Simplesmente mostra que o homem está direito, morreu uma única vez, depois disso vindo o juízo, morreu, vai ser julgado. O ladrão da cruz morreu. Senhor, lembra-te de mim. Quando entraram eles no paraíso, Jesus falou o quê? Em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no
paraíso, morreu, foi salvo, não teve condenação para ele, ele morreu e foi para o seio de Abraão, meu Deus. E o jovem rico que foi para o inferno, e Lázaro que foi para o seio de Abraão, é uma parábola, não é algo que aconteceu, é uma simulação de algo que há de acontecer. Quando se fala em parábola, não é algo que aconteceu, é algo que vai acontecer, é uma simulação, é uma história. Então tudo que você vê não cai, que o diabo está no inferno atormentando as pessoas. A gente já falou isso aqui, não é? O diabo sim foi lançado com a terça parte do céu no inferno, mas a Bíblia diz que depois que Eva, ela entregou praticamente o mundo na mão do diabo. O homem entregou o poder na mão do diabo, e depois ali começou a luta de Deus, tem que salvar o homem pelo sacrifício da cruz. Pronto, o diabo jaz, o mundo jaz no maligno, o mundo está na mão do diabo, o diabo está no mundo. O diabo não pode do inferno atormentando as pessoas e ao mesmo tempo controlar o que está na terra. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Esse poder cabe a Deus, amém? É Deus que pode estar em todo lugar no mesmo momento. É Deus que conhece o coração e os pensamentos de todo. É somente Ele, mais ninguém. O diabo não conhece o seu pensamento. O diabo não pode ler o seu pensamento, ele não pode. Somente Deus tem esse poder, amém? E também o diabo não tem poder contra a sua vida, a não ser por permissão de Deus. Pronto, quebra o sistema religioso de colocar o diabo manifestado em cima do altar. Mas e aí, demônio? Muita gente está na tua mão. A gente sabe, meu Deus, que tem muita gente na mão dele. E as almas que estão hoje no inferno gritando, a gente sabe que não é um lugar de paz, é um lugar de sofrimento. Eu estou atormentando. Quantas vezes eu vi o demônio manifestado falando que estava atormentando pessoas no inferno, quando é mentira? Porque se o diabo for para o inferno, isso aqui já está mentindo. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 20, versículo 10, que Deus vai lançar o diabo, a besta, o anticristo no inferno, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso por Deus, juntamente de toda a congregação dos anjos, dos serafins e de todos os anjos do céu, estarão lá observando todos os ímpios, o diabo, todo mundo berrando, e Deus vai ter prazer naquilo. A Bíblia mesmo fala que Deus se ria, Ele se alegrava em ver aquilo, porque a oportunidade que você está tendo é hoje, amém? Você está tendo oportunidade para ser salvo hoje pela graça, meu amigo. Não espera chegar um momento que vai ser mais difícil, o momento em que a igreja vai ser perseguida, porque nós vamos passar, eu sempre falei isso, nós vamos passar pela perseguição, e isso não vai ser intitulado ou público, ninguém vai ficar sabendo, isso vai ser oculto, para que não haja um alvoroço no meio da igreja, amém? E vai se manifestar o sincero. Diga graças a Deus. Quem entendeu a palavra faz assim, entendeu mesmo? Vamos ficar de pé. Aplauda Ele bem forte, que Ele merece.